Irmãos, o tema da nossa palavra de hoje é a fé extraordinária. A fé é algo que nos move a coisas que não vemos, a coisas impossíveis de acontecer. É através da fé. Quando nós desejamos algo nas nossas vidas que é impossível, nós temos fé. E através disso conquistamos. Um exemplo, eu quero comprar uma casa hoje, ela custa, vamos dizer, R$500 mil. E você fala assim, puxa, impossível, eu só tenho 50 na minha conta. Não dá. Mas o seu coração se alegra tanto daquilo que você vai indo, quando você vai ver se consegue. Eu tenho um testemunho próprio meu que eu falo, puxa, eu achei que eu nunca ia ter o carro que eu tenho hoje. Né? Aos meus olhos eram impossíveis. Aí no dia que apareceu a oportunidade de eu comprar, o carro valia X e eu não tinha nenhuma letra. Mas eu falei, Senhor, eu quero esse veículo. Nossa, agradou os meus olhos, é um carro luxuoso, é um carro bom. E eu não tenho, mas eu quero. E quando o proprietário, que era meu cunhado, falou assim, Daniel, você quer? Eu falei, eu quero, eu só não tenho dinheiro. Mas se você esperar um pouquinho, eu vou correr atrás, eu vou ver se eu consigo. E Deus, acho que se alegrou tanto dessa minha alegria, sabe, tão natural, que aconteceu tão rápido e eu paguei o carro. Eu dei um bom valor, né, no carro e ficou faltando uma quantia de 7 mil. Meu cunhado falou assim, eu te dou esse dinheiro aí, você me paga 7 mil, tudo bem? Falei, tá ótimo. E eu olhei para o carro e eu não acreditava. Por quê? Eu quis, porque eu desejava aquilo? Não. Mas por um momento eu tive fé. Falei, Senhor, é impossível arrumar essa grana toda. Mas a fé me fez isso. A fé te faz a levar algo que para você parece impossível. Às vezes é até possível, mas os nossos olhos carnais não deixam a gente avançar. Porque nós mesmos colocamos obstáculos. Sabe, crer numa cura, sabe, fala assim, puxa, Senhor, eu vou ser curado, sabe, parece um obstáculo grande, fala, mas será que é mesmo? Mas se você tiver fé, sabe, do tamanho do grão da mostarda, você verá a glória derramada sobre as suas vidas. Nessa segunda-feira eu fui com a Mônica levar os exames dela para ela ver um negocinho no pescoço dela e o médico olhou o exame dela e falou assim, olha Mônica, é o seguinte, você vai operar agora. Eu, como assim? Não, muito rápido assim. Eu falei, eita. Eu falei, Mônica, se o problema está no pescoço, você vai perder a cabeça. E ela começou a sentir muita dor de cabeça. Mas na hora não se preocupou. E eu pensei no quê? Eu falei, e agora, Senhor, o que eu vou fazer? Senhor, como assim? Tão rápido? É só para olhar o exame, então o negócio deve ser mais sério que nós pensamos. E eu só lembrei de uma coisa. Eu lembrei do grupo dos pastores e falei para eles assim, olha, a Mônica trouxe um exame e os médicos falaram que ela vai ter que operar. Assim, como assim? Não sei, assim. E se passou lá pela triagem, passou tudo, chamaram ela para dentro, colocaram ela na sala e quando chegou o anestesista falou assim, calma aí, o diabetes dela está 400, como vocês querem operar ela assim? Aí ficou uma reunião entre os médicos e o anestesista e eles ficaram conversando. Resumindo, o anestesista falou assim, eu não faço, eu não dou anestesia. Aí o médico olhou para a cara dela e falou assim, você tem duas opções, você cura da sua diabetes e você vem aqui operar. Agora, qual que é o plano do Senhor nisso? Mônica, deixa que eu vou te operar, eu vou te curar. Não, Mônica, esse não é o momento certo, vai chegar o momento que eu vou fazer a obra. Acalma seu coração. Sabe, quando a Mônica recebeu a notícia que ela ia ser operada, na hora veio uma dor de cabeça muito forte nela. Até hoje, essa dor de cabeça ainda estava incomodando. Ela perguntou, por que essa dor? Eu falei, não sei, Mônica, às vezes foi uma notícia muito inesperável. Mas tenha fé, sabe por quê? Porque o Senhor está no controle. Claro que eu falando para ela é muito fácil, mas ela está passando pela situação. Mas só que ela tem que manter a fé, porque ela sempre disse, eu sou curada dessa diabetes, eu sou curada. A diabetes tem cura hoje? Não tem, para os homens. Mas logo mais, o Senhor vai levantar um homem e vai falar assim, olha, eu consegui inventar, sabe, uma vacina
que vai prevenir a diabetes. Eu consegui, sabe, levantar um homem, sabe, onde teve a cura para a diabetes, porque para Deus nada é impossível. E se não tiver nenhum homem, Ele mesmo fará. Porque a fé é inabalável. A tua fé faz você avançar mais. A tua fé te leva mais longe. E a história que eu quero trazer hoje, a história do centurião, que está em Mateus 8, do 5 ao 13, que nos revela uma das mais impressionantes demonstrações de fé da Bíblia. Esse homem, ele foi capaz de mover o coração de Deus, sabe? Esse homem, ele era um oficial romano de alta patente e ensina uma lição profunda que continua roceando nossos corações até os dias de hoje. Você imaginou um dia você numa sua oração, num pedido seu com Jesus, e você conseguir, sabe, emocionar o Senhor, sabe, o Senhor olhar para ele e falar assim, uau, eu nunca vi um homem com tanta fé. Ele não fez nada de, sabe, extraordinário, sabe, ele não fez nada, sabe, de impressionar o homem. Ele apenas o adorou o Senhor e o Senhor disse, não vi fé maior. Para que nós possamos entender essa história, vamos ler Mateus 8, do 5 ao 13. Que diz assim, ó: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse-lhe, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus disse, eu irei curá-lo. Simples assim. Mas ele respondeu, o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. E digo a um, vá, e ele vai. Digo a outro, venha, e ele vem. E digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam, digo a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E eu lhe digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino do céu. Mas os saduditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde não haverá choro, aonde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora seu servo foi curado. Aleluia. Feche seus olhos, quero orar com você. Senhor Jesus, eis aqui a tua palavra, Senhor, meu Pai. Peço a ti, Senhor Jesus, que o Senhor abençoe as nossas vidas, meu Pai. Abra os nossos ouvidos espirituais, Senhor, meu Deus. E que essa palavra, Senhor Jesus, venha nos ensinar, Pai, como ser um servo bom e fiel, como ser um bom homem, uma boa mulher. Como que nós, Senhor Jesus, devemos, Pai, prosseguir as nossas vidas. Porque, Senhor Jesus, nós somos a Tua imagem, a Tua semelhança. E queremos ser lá fora, Senhor Jesus, olhando, as pessoas ao olhar para nós, Senhor Deus, não vê apenas um homem, uma mulher, mas vê um servo de Ti, que Te adora em espírito e em verdade. Um homem e uma mulher obediente a Ti, Pai, que Te ama acima de todas as coisas, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Amém. Irmãos, antes de nós dar início à palavra, teve duas palavras aqui que me chamou a atenção. Uma foi os súditos, né? Falei, Senhor, a sua palavra que diz que os súditos serão lançados para o inferno. E eu fui pesquisar o que significa essa palavra. Essa palavra súditos significa, refere-se a um indivíduo que está sujeito à autoridade de soberanos, de um soberano, como um monarca, e deve obediência e lealdade a esse governo. Então, um homem que deve lealdade a um homem, a um governo, sabe, que ele só dá vida por esse homem, ele é chamado de súditos. Súditos.
Obrigado, pastora. Súditos. Então, esse homem não irá para o reino do céu. O Senhor já fala isso, porque ele não obedece à lei de Deus, só a do homem. E outro também que me chamou a atenção foi o servo, porque sempre quando eu ouvi falar o centurião, o seu servo sofre, né? Eu pensei assim, servo porque ele é um funcionário, porque ele é uma coisa, aí eu fui pesquisar a palavra servo. No grego, a palavra servo pode ser traduzido por servo de empregado, ou também servo filho, menino ou jovem. Então, quando eu olhei essa parte, servo, filho, menino ou jovem, falei, tá aí. Por que esse homem vem com tanto amor a Jesus? Sabe, alguns teólogos, ou se você assistir aquela série Os Escolhidos, ele fala, é meu filho. Sabe, eu creio também nisso, que pode ter sido filho dele. Então, para que você possa entender que servo pode ser empregado, filho, menino ou jovem. Amém? E o tópico 1 primeiro é a humildade que acessa a graça. Olha o que diz em Mateus do 5 ao 7. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. O centurião era um homem de poder, acostumado a comandar. No entanto, ele se aproximou de Jesus não com arrogância, mas com humildade profunda. Ele não exigiu cura, ele suplicou pelo teu servo. Eu queria trocar essa palavra de servo por filho. O Senhor me incomodou nessa palavra toda, trocar esse servo. Então eu quero dizer assim, e ele não, exigiu cura para ele, mas para o teu filho. Nós como irmãos, pastores, membros, filho, imagem de Jesus Cristo, nós temos que ser pessoas que desejamos a outras vidas, desejamos a pessoas, que ela prospere, muitas das vezes usamos as nossas bocas para amaldiçoar, quando nós ouvimos hoje uma pessoa falando mal de outra, ou amaldiçoando, eu não sei você, mas o meu coração, ele se entristece, porque fala, como pode um irmão matando o outro, com palavras, amaldiçoando, lançando, no inferno, e não podemos ser assim. É a mesma coisa quando você entra numa loja, escuta um louvor, você se sente bem, fala, uau, aqui é a presença do Senhor, mas alguns lugares tem a presença, da escuridão, e nós não podemos. Esse centurião, ele é chamado de soldado romano centurião, porque abaixo dele, ele toma conta de 100 soldados romanos. A história diz que ele, provavelmente, ele é o que fazia a segurança do cobrador de impostos, o Mateus. Esse homem, ele tinha autoridade para mandar na casa das pessoas que deviam o imposto, prender, matar, tomar. Ele tinha essa autoridade. Ele fala que se eu mandar o meu soldado ir, ele vai. Se eu mandar ele vir, ele vem. Ele está falando só de uma ida e uma volta, mas a ordem era, o que eu mandar você fazer, você vai fazer. E o soldado era assim, missão dada é missão cumprida. Então era um homem muito respeitado, e ele conhecia essa autoridade. Hoje o ser humano, através de autoridade, ele quer abusar. Diz um ditado, fala assim, você quer conhecer a pessoa, dê poder a ela. Se dê poder, você vai conhecer essa pessoa. E esse centurião, ele tinha muito poder sobre pessoas. Mas só que no seu momento de sofrimento, no seu momento de amor, no seu momento, de desespero, ele não olhou para a sua autoridade, porque ele podia falar para o soldado, vai lá, busca esse tal de Jesus, que eu sei que ele é um cara poderoso, eu sei que ele é um cara que, se ele colocar as mãos no meu filho, ele vai curar meu filho, e eu sei que meu filho vai ser salvo. Ele poderia ter feito isso, e os soldados iam trazer Jesus. De que jeito? Não sei, mas o soldado ia, porque uma ordem dele era uma ordem que ser cumprida, mas ele preferiu, não, eu prefiro eu ir. Tem coisas que você vai ter que ir.
Sabe, tem coisas que você vai ter que falar com o Senhor, que é você. Mas calma aí, eu preciso pedir para o meu pastor, sabe? Se ele pôr as mãos, sabe? Se ele for lá na minha casa, se ele ungir, se ele fizer, eu sei que vai acontecer, sabe? Mas aí eu pedi para o meu pastor e por algum motivo ele não foi, eu me entristeci, eu quero rasgar as minhas vestes, eu quero ir embora, sabe por quê? Porque eu nunca pedi, o dia que eu pedi, o dia que eu precisei, ele não pôde ir. Não, ele não fez isso, sabe o que ele fez? Eu vou lá, é o meu filho, é o meu servo, é a minha vida, é a minha família, eu tenho que lutar por isso. Mas não está fácil, pastor, tá sim, irmão. É que às vezes nós fazemos desse copo uma tempestade, porque essa muralha está tão grande na nossa frente, a gente não consegue enxergar o que está lá atrás. Sabe, a gente vê que sabe que tem frutos grandes, frutos deliciosos, mas só que a única coisa que conseguimos enxergar é os gigantes, sabe, das nossas vidas, que para Jesus é muito pequeno. Não importa, sabe, o tamanho que seja esse muro, o que importa é o tamanho da tua fé, que é ela que vai fazer você avançar. Sabe, o centurião, ele não pensou, sabe, na sua patente, ele não pensou, sabe, na sua autoridade, ele não pensou no que as pessoas iam falar, ele não pensou, sabe, ele podia ser excluso da sua posição, ele poderia ser, sabe, mal falado, porque ele era romano, ele estava, sabe, atrás de um judeu, ele não se dava, ele poderia perder tudo, mas ele não pensou nisso, porque o amor dele é maior. O amor do centurião faz toda a diferença. A fé verdadeira começa quando, sabe, de forma humilde, reconhecemos nossa total dependência. É ali que começa. O centurião reconheceu isso. Devemos deixar, sabe, tudo de lado. Puxa, mas às vezes eu tenho vergonha de falar de Jesus no meu trabalho. Às vezes eu tenho... As pessoas perguntam, qual que é a sua religião? Sou cristão. Abaixa até a cabeça e a voz. Sabe, por timidez, se você tem esse problema, eu vou falar para você uma coisa, eu já tive recém-convertido. Sabe, começa a falar para você mesmo, Senhor, o Espírito do Senhor que habita dentro de mim, abra o meu coração, me dê poder e autoridade, porque eu quero falar do Teu nome. Quando eu abrir a minha boca, sabe, pessoas serão curadas, pessoas serão libertas, porque não é de mim, mas é de Ti que todas as coisas acontecem, sabe, que nem Paulo diz, tira de mim, Senhor meu Pai, toda a minha soberba, porque não cresça eu, mas cresça Tu, sabe, que a Tua vontade seja feita, então faça segundo o querer do Senhor, e você verá a tua vida caminhando, você verá você avançando, as pessoas olhar para você, nossa, eu não sei como você aguenta, você passa por isso, por aquilo, e você está aí firme, forte, e você vai falar, é a graça, é o poder do Espírito Santo sobre a minha vida, aleluia. 2, a fé que entende a autoridade, aleluia. Esse é o cener de fé do centurião, e o que torna tão notável, ele não pediu que Jesus fosse à sua casa para tocar no seu servo. Ele compreendeu que a autoridade de Cristo não era física, era espiritual. Você tem que entender que o poder de Deus, ele não age com as nossas mãos. Nosso pastor distribuiu essa aliança para que toda vez que nós olharmos para ela, nós orarmos ao Senhor. E geralmente quando eu olho para ela, alguma coisa que eu penso em Deus, eu falo, quando eu olho e falo, Senhor, abençoa, cuida desse meu caminho. Sabe, daquele momento, que tem momento de oração, que ela é espontânea, acontece, e eu olho, sabe, e eu lembro que o pastor falou assim, gente, não pega essa aliança para adorar, falar, eu sei que se eu tocar nela, eu vou estar protegido, eu sei que se eu tocar nela e falar com Deus, Deus vai abrir o caminho, eu sei que se eu perder ela, outro dia eu tomei banho e ela ficou lá em cima, lá, e eu falei, nossa, deve ter gente que fala assim, nossa, eu esqueci a minha bênção, eu preciso buscar, porque se acontecer alguma coisa, cadê minha? Não, isso aqui é simbólico, a tua fé tem que estar dentro de você, sabe, saber que o Senhor, Ele trabalha, sabe, no Espírito, Ele trabalha, sabe, aonde os nossos olhos não conseguem chegar.
Quando nós olhamos e oramos para uma pessoa, a gente olhamos o corpo físico, mas o Senhor olha dentro do teu coração. É Ele que vai transformar e fazer de você um valente. É Ele que vai usar a tua boca para profetizar coisas de bênção sobre a vida do teu irmão. Sempre profetizando vida. Aleluia. Em sua mente ele raciocinou: se eu, um homem sob autoridade, posso dar ordem a um soldado à distância e ser obedecido, Jesus, que tem toda autoridade, pode simplesmente dizer uma palavra. Sabe, o centurião, ele tinha poder sobre homens. Hoje, se fosse os dias de hoje, ele mandava uma mensagem lá em outro país, falava: soldado, avança, recua, ataca. Era assim. Mas ele sabia que o Senhor Jesus, ele tinha poder no Espírito. Sabe, ele não precisava ver para crer. Sua fé era baseada no poder e na palavra de Cristo. Essa era o poder. E o versículo chave dessa história é o Mateus 8:8, que diz assim, mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e meu servo será curado. Somente uma palavra, sabe, os sermãos todo quarta-feira, toda quinta-feira, toda segunda-feira nós falamos da palavra do Senhor e é liberado uma palavra sobre a vida, sabe? Se você crê nisso, sabe, a sua história pode ser mudada. Um tempo na minha vida eu declarei: Senhor, eu trabalho de segunda a segunda, eu não aguento mais isso não, Senhor. Eu quero trabalhar de segunda a sexta. Um dia o Senhor me tirou o domingo, não trabalhava mais. Depois Ele me tirou o sábado, eu fiquei feliz da vida e a vida continuou normal. Aí teve um dia que eu peguei e liguei o aplicativo num sábado, não tinha nada a fazer em casa, falei: vou ligar o aplicativo. Eu liguei, falei: vou trabalhar, não tem nada a fazer, né? Aí eu liguei, na hora que começou a tocar e o Espírito Santo tocou em mim: mas você não pediu o sábado? Você não queria um sábado para você estar com a sua família? Você não queria ter um sábado para você descansar? O Espírito Santo me incomodou nisso. E eu na hora desliguei o aplicativo e falei: Senhor, me perdoa, eu não estou precisando. Se eu estivesse precisando, preciso pagar uma conta, eu iria trabalhar. Porque é o que eu sei fazer. O meu sustento, ele vem do trabalho. Eu iria, mas não era o caso. Eu ia ligar porque não tinha nada a fazer. Sabe, nós pedimos as coisas para o Senhor e o Senhor, quando nos abençoa, sabe o que nós fazemos? Nós esquecemos. Parece que nós temos amnésia e deixamos as coisas de lado. Sabe, basta uma palavra, o Senhor muda todo o caminho, e todo o caminho seu foi mudado, e às vezes você quer retroceder, você quer voltar para trás, dizendo: sabe o que é, Senhor? Eu acho que eu vou voltar. Não, avance. Sabe, que toda a nossa soberba, sabe, que toda a nossa autoridade humana cai por terra, e nós pedimos aquilo que o Pai tem. Que nem o louvor que nós acabamos de louvar: Abba Pai, Papai querido. O Pai está de braços abertos olhando, cuidando de cada detalhe das nossas vidas e querendo nos levar ao caminho mais correto, o caminho onde você não vai ter, sabe, um sofrimento, mas você vai ter um respaldo, onde Ele vai te ajudar a vencer um dia após outro. Sabe, o centurião, ele diz para o Senhor: Senhor, não sou digno de receber debaixo do meu telhado. E eu sou um homem que eu gosto de viajar na história. Eu fiquei: meu Deus, por que será que ele falou isso? Será que na casa dele tinha algo que ele não queria que o Senhor visse? Sabe, antes de eu ler o servo lá, que pode ser filho, jovem ou menino, eu fiquei pensando assim: será se esse centurião, ele não teve um filho com alguma serva, e esse filho ele amou tanto e cuidou e deixou lá guardadinho lá, que ninguém descobrisse e tal, e ele falou assim: não, mas se Jesus for na minha casa, ele vai descobrir. Se Jesus for lá, ele vai, saber de tudo. E ele fala: Senhor, não sou digno que o Senhor vai na minha casa e passe vergonha. Quando eu me converti, eu falei: meu pastor, minha casa ela é meio bagunçada assim, né? Não dá, não dá. Aí ele falou assim: não, Dani, vamos lá, a gente vai ungir. Eu falei: mas você vai lá ungir? Ele
Eu falei, tá bom, com vergonha, com medo, porque a minha casa era, desculpa a expressão da palavra, era uma calamidade, e eu fiquei com muita vergonha. Eu falei, que dia? Ele falou, hoje. Eu falei, não, hoje não, calma aí, deixa eu arrumar lá, gente, calma aí, não é assim bagunçado, né? Deixa eu arrumar lá, porque eu tinha muita vergonha. E eu lembro quando nós ungimos a casa toda, do portão até o fundo, sabe? Depois daquele dia, minha casa foi transformada. Eu fiquei com vergonha, mas ele foi e fez aquilo que o Senhor colocou no coração. O centurião fala para ele, Senhor, eu sei que se o Senhor deu uma palavra, uma ordem de comando, sabe? Eu tenho certeza, Senhor, que o meu filho será curado. Senhor, se você me der uma ordem, sabe, Senhor Jesus, eu tenho certeza que minha casa será restaurada. Sabe por quê, Senhor? Eu não aguento mais, Senhor, pode passar vergonha, sabe? Senhor, eu quero convidar as pessoas, eu tenho uma sala, um sofá para os meus amigos, sabe, sentar. E hoje eu sento no meu sofá, eu lembro disso, Senhor, eu pedi, o Senhor me deu, basta uma palavra. Não meça limites para o Senhor na tua vida. Senhor, o meu negócio está assim, Senhor, mas eu queria multiplicar, triplicar. E eu não sei como fazer, Senhor, acho que eu não vai dar. Senhor, isso é o que arde no meu coração. Então, Pai, entre à frente. Libera, Senhor Jesus, sobre a minha vida, sabe, a autoridade, onde eu posso avançar. Mas antes de tudo, Senhor, que eu reconheça que o Senhor é o meu Deus, que o Senhor está à frente. Amém? Terceiro, a fé que move o coração. A fé do centurião foi tão poderosa que impressionou o próprio Jesus. E é uma das poucas vezes em que a Bíblia relata que Jesus se maravilhou. Nem todos os homens fez isso com Jesus. Ele usou o exemplo desse homem, um estrangeiro, para ensinar uma lição profunda ao povo de Israel. Olha o que diz Mateus 8,10. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Olha o que Jesus fala para aquele povo. Provavelmente estavam os seus 12 discípulos e mais algumas pessoas. Quando ele vê o soldado falando, Senhor, basta uma palavra, o Senhor se admirou tanto, porque é um romano. Vamos dizer aqui, nós somos um grupo, sabe, de irmãos que estamos aqui adorando ao Senhor, mas às vezes não levantamos nem a mão, não damos nem glória nem aleluia. E às vezes passa um ímpio lá do outro lado e fala, uau, aleluia, irmão. Tem um senhor que passa aí na rua, meio barbudinho assim, ó, todo dia fala, um dia eu vou vir aqui. Ele vê o pastor Alexandre e fala, um dia eu vou vir aqui, viu? Eu vou assistir o culto. Eu amém, Senhor, ele amém. Sabe, às vezes o ímpio, ele dá mais honra ao Senhor. O soldado aqui, ele era romano. Ele não era perseguidor de Jesus, mas ele conhecia a história. Ele conhecia quem era Jesus, ele sabia o poder, sabe, a tamanha fé desse soldado, sabe? Ele disse que não havia encontrado tamanha fé em todo Israel. Tamanha fé. Sabe, a sua fé não se baseava em rituais religiosos ou tradição, mas confiança total na pessoa de Jesus. Essa era a confiança dele, era em Jesus, porque eu sei, sabe, o meu cargo é de autoridade, eu trabalho para o melhor homem da região, sabe, de Roma, eu trabalho para o rei, sabe, eu posso pedir para o rei os melhores médicos, eu tenho autoridade, mas não, ele reconheceu Jesus. A fé genuína, humilde e confiante é a fé que agrada e move o coração de Deus. Eu acho muito bonito aquelas pessoas que oram com palavras bonitas, palavras difíceis. Eu falei, uau, de onde ele tirou essa palavra, meu Deus? Como ele ora bem, eu acho muito bonito. Mas o Senhor, ele quer falar com você do seu jeito. O Senhor, ele quer ter intimidade, o Senhor quer ter um relacionamento contigo do teu jeito. Mas pastor, eu mal sei falar. E quando eu falo, a minha boca seca e eu fico nervoso, não sai nada. Então, é assim que ele quer. Porque sabe o que acontece? Muitas das vezes o que nós mais precisamos não é nem de palavra, é de um abraço, é de uma atenção,
é de um carinho. A Mônica, por todos os problemas que ela passa, eu sempre conto uma piada, uma brincadeira com ela. Por quê? Eu não quero ver ela triste. Porque eu poderia falar para ela, sabe o que é, Mônica? Você tá zoada. Ó, eu acho que você vai morrer. Ó, eu acho que, meu Deus, nada te substitui. Eu podia falar isso, sabe o que ia acontecer com ela? Se trancar num quarto. Mas não, eu falo para ela assim, Mônica, vamos trabalhar? Ela, eu posso ficar? Aí eu falo para ela assim, olha, eu não casei para andar sozinho. Aí ela levanta e vai. Sabe por quê? Eu preciso deixar ela ativa, sabe? Eu preciso deixar ela movimentada para ela entender que ela é uma serva e ela serve para muitas coisas. Nós temos que ser usados por Jesus onde nós estivermos e ser, sabe, ter autoridade de Jesus e ser ousado naquilo. Profetizar sobre a pessoa, você vai andar, você vai ser curado, você vai ser curada. Mas antes de pensar em nós temos que pensar nos nossos filhos, nossos irmãos, nossos amigos. O que adianta eu orar só por mim? Será que o Senhor se alegra só por mim? É eu, só eu, somente eu? Não, o Senhor te trouxe para que você leve a palavra dEle. O Senhor te alimenta todos os dias para que você possa falar do amor dEle e entender que as pessoas verão em você o Cristo que há no céu. Um Cristo que cura e muda a história. Um Cristo que entra no inferno e rouba a chave, toma a chave do diabo. Sabe, esse Cristo de poder e autoridade. Esse soldado romano, ele entendeu quem era Jesus. Quarto, a fé que recebe a recompensa. O resultado dessa fé é extraordinária, foi imediata e completa. Sabe, Jesus respondeu com uma palavra de autoridade e o seu servo foi curado no mesmo instante. Quando Jesus fala isso para o soldado, eu acredito que o soldado levantou assim e falou, uau, aconteceu. Meu filho foi curado. Ele poderia ter duvidado, mas Senhor, será se foi mesmo? Calma aí que eu vou lá dar uma olhada, qualquer coisinha, eu posso trazer ele aqui para o Senhor? De repente, né, ele estava sofrendo tanto, mas agora o sofrimento acabou, mas ele está meio manco, e eu trago aqui ele e tal, né, quem sabe? Não, ele entendeu, meu filho foi restaurado, a minha vida foi restaurada, a minha casa foi restaurada, sabe, todo o tormento, todo o mal que havia ali foi limpo, sabe, nada pode me acusar mais, nada pode me roubar mais. Eu sou livre, eu sou amado e eu sou curado em nome de Jesus Cristo. Sabe, o milagre aconteceu como resultado direto da fé do centurião. Jesus disse, vá, do mesmo jeito que você creu, será feito. Sabe, do mesmo jeito como cresce, sabe, seja feito. Do mesmo jeito que você crê, você vai receber. Se você crê com dúvida, irmão, você vai receber com dúvidas. Se você pedir sem fé, desculpa, acredito que nada vai acontecer. Mas se você tiver com o seu coração, sabe, inclinado com o Senhor, pode ter certeza que o melhor acontecerá na tua vida. Em nome de Jesus. Eu quero concluir essa história, sabe, do centurião. Não é apenas um relato de um milagre. É um modelo de fé para todos nós. Elas nos convidam a examinar as nossas próprias fé. E a nossa fé é humilde e suficiente para conhecer a nossa necessidade de Jesus. Ela se baseia na autoridade da sua palavra. Ou precisamos de sinais constantes para crer? Que a fé do centurião nos inspira a confiar plenamente na autoridade de Jesus. E que possamos declarar com o mesmo coração humilde e confiante. Declare isso comigo. Senhor, diz somente uma palavra e um milagre acontecerá na minha vida, em nome de Jesus.